Afinal, com o que eu trabalhei quando eu morei na França com o visto férias e trabalho? Olá, olá, seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Ju, morei na França com visto férias e trabalho por um ano e hoje eu ajudo outros brasileiros que também querem se mudar para a França com esse visto. Se você ainda não conhece, está descobrindo o PVT, já vai maratonar todos os nossos vídeos aqui do canal. Tem uma seleção enorme em que eu explico todos os detalhes do que é o PVT, quando pode aplicar, quem pode aplicar. Então já dá uma olhadinha em todos os vídeos aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar quais foram as experiências de trabalho que eu tive enquanto eu morei na França, inclusive aquela que me pagava um salário de mais de 3.000 euros por mês. Então, para não perder nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo do PVT, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para eu saber que eu tô te ajudando. Bom, quando eu cheguei na França, que foi ali em outubro de 2023, eu cheguei bem no fim, né, do verão, bem no fim do verão europeu. Eu fui morar em Nice, uma cidade que se sustenta do verão, uma cidade em que a economia é totalmente guiada pelo turismo. E eu ainda precisava melhorar o meu francês para conseguir melhores oportunidades de emprego. Então, assim, o primeiro emprego de todos que eu tive foi eu sair distribuindo currículo, mandei alguns e-mails também, imprimi várias e várias cópias e saí distribuindo currículo. Porque nessa época já tinha, né, menos opções ali na região, em razão da chegada do inverno. E como um dos meus objetivos era ir melhorando o meu francês antes de conseguir um emprego melhor e tudo mais, eu estava mais disposta a trabalhar com qualquer coisa, assim, eu não estava sendo muito exigente no que seria. Então, meu primeiro emprego eu consegui em 10 dias, né? Depois de 10 dias estando no início, eu já consegui meu primeiro emprego, que foi em um bar lá na Vieille Ville, que é a cidade antiga, né? O centrinho de Nice. E ele se chamava Le Batelier. E daí eu trabalhei lá desde outubro até o final do ano, né? Até Natal, mais ou menos, que a gente ia para outra cidade e tudo mais. Então, o primeiro emprego que eu tive foi de fato como garçonete. Eu nunca tinha trabalhado como garçonete antes. E foi entregando currículo na rua. Além desse bar, eu também tinha recebido uma outra proposta para trabalhar em um hostel. Mas o hostel ele tinha feito uma proposta de 35 horas e no bar era 39 e até mais, porque eu fazia bastante hora extra, obviamente as quais você é pago, né? Então eu tive mais interesse em trabalhar no bar em razão de ser uma carga horária mais alta, porque o meu objetivo naquele momento era ganhar dinheiro, não trabalhar menos, né? Então lá você acaba ganhando por hora, ganha-se o SMIC, normalmente nesses empregos que é o salário mínimo, e, né, então nessa estratégia de entregar currículo eu consegui duas propostas diferentes. Essa de trabalhar no hostel e no bar também muito em razão de falar inglês, né? Então falar inglês abriu muitas portas, por mais que o meu francês ainda não fosse tão bom naquela época. Só que aí eu já estava, né, trabalhando no meu networking, conhecendo pessoas, fazendo amigos, e eu sabia que eu ia ter uma proposta de emprego muito boa lá pro verão, né? Ali por abril, mais ou menos, quando retornasse a temporada de verão, que ia ser como guia turística. Então, isso também foi uma das razões que eu fiquei somente por 2 meses no bar, né? E antes do Natal eu saí de lá e tive um período de férias. Então teve aí alguns meses entre ter saído do bar e começar a trabalhar de fato como guia turística. E nesses 3 meses eu tive algumas experiências mais assim como freelancer, algumas coisas não tão fixas de trabalho, porque eu sabia que eu ia começar em um bom já ali no mês de abril. O que que eu fiz durante esses 2 meses, né? 2 meses, e como que eu consegui cada um desses empregos? Um deles eu fui gerente de pub crawl. Se você não sabe o que que é pub crawl, é basicamente levar pessoas em bares, né? Você leva em 3 bares durante a noite. Eu era gerente, mas também fazia os tours. Então eu ganhava tanto um mensal fixo pela gerência, mais 50 euros por tour que eu fizesse. E eu achei esse emprego por meio de grupo no Facebook também. E um outro emprego que eu tive, que também foi por meio de grupo de Facebook, foi trabalhando na feira de Nice, era La Foire de Nice. Esse aí foi realmente umas semanas antes de eu começar a trabalhar como guia. E foi outro exemplo aí de emprego que eu consegui, né, uma missão específica, usando grupos de Facebook. E por fim, não tem como eu não falar do meu emprego que foi o mais importante, que foi como guia turística lá na Côte d'Azur. Eu levava a galera para Mônaco, para Antibes, eu dirigia uma van em que eu colocava 9 pessoas e ia para Saint-Tropez também. Então esse emprego eu consegui por meio de um contato, eu tinha um amigo que trabalhava com isso, soube que eu estava procurando emprego, que eu falava português, inglês, francês, espanhol. Então isso me abriu as portas para conseguir esse emprego no turismo, fato que eu tinha também uma carteira de motorista, que eu estava disposta, né, a trabalhar com isso, porque é um trabalho bem cansativo. É um trabalho, no final das contas, muito braçal, né? Você passa o dia conversando, o dia dirigindo, pegando trânsito. Você chega em casa bastante cansado. Eu não acho que é todo mundo que está disposto a fazer esse tipo de trabalho, por mais que pague muito bem. Eu ganhava salário, ganhava comissão, ganhava gorjeta, então paga-se muito bem.
Eu ganhava mais de 3.000 euros por mês, o que é um salário excelente, né, para quem mora na França, mas não era um trabalho fácil, né, não era, era algo assim bem trabalhado. Eu trabalhava de domingo a quinta, normalmente, tinha sexta e sábado de férias, porque sendo no turismo, você não necessariamente vai ter o sábado e o domingo de folga, então esse é um ponto importante a analisar também. Mas para além do salário, que era excelente, eu gostava muito desse emprego, porque ele me colocou para praticar muito o espanhol, o inglês, o francês. Eu conheci, né? Eu entendi o que era a França, a Côte d'Azur, por eu estar ali dirigindo todos os dias. Então, isso eu acho que é uma experiência muito legal também. Quando eu conto isso para as pessoas, todo mundo fica impressionado. E o fato de estar em contato, né, com pessoas, com realidades, com histórias, com nacionalidades diferentes todos os dias, isso também foi uma grande experiência e talvez algo que tenha me colocado aí no caminho de viajar o mundo posteriormente. Então, depois dessa experiência, foram mais de 6 meses trabalhando como guia, conhecendo toda a Côte d'Azur. Eu consegui guardar uma boa quantidade de dinheiro também, porque eu vivia com mais ou menos metade, né? Talvez um pouco mais do que eu ganhava. Conseguia viver muito bem, viajei enquanto morava lá, mas ainda assim guardava bastante dinheiro, o que me permitiu depois fazer meu mochilão para a Ásia. Inclusive, dentro da mentoria do PVT Descomplicado, a gente desenvolveu um módulo falando só sobre o mercado de trabalho, né? Então, além das formas de achar vagas que eu comentei nesse vídeo, quais outros jeitos que você consegue achar vagas de emprego dentro da França, como fazer renda extra, como fazer babysit, enfim, tem um módulo dentro da mentoria dedicado somente a isso, né? Te ajudar a achar emprego o mais rápido possível e de que maneiras você consegue acelerar essa busca por emprego e de bons empregos, né? Não sair por aí aceitando qualquer coisa. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso, né? Contar um pouquinho quais foram essas minhas experiências, com o que eu trabalhei enquanto eu estava na França, trazendo algumas ideias do que você pode fazer quando estiver por lá e como que eu achei esses empregos. Então, espero que tenha ajudado. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau.